Olá, minha gente, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no nosso encontro, no nosso canal de finanças, de economia, empreendedorismo, franquias, mas acima de tudo, o nosso canal aqui para nós tratarmos da nossa educação financeira, tá? E dentro desse tema, dessa série, né, que está disponível aqui também no meu canal, né, os episódios na plataforma, para você que ainda não me viu, né, ou não assistiu todos os episódios, eu recomendo que você, né, dê um pulinho aí na nossa página, se inscreva, né, e acompanhe aí os vídeos anteriores, né, quem sabe lá tem uma dica muito interessante aí para você, né, aplicar na sua vida e que dê resultado, não só da racionalização, da diminuição do endividamento, ou melhor, né, o aumento da sua renda, do seu ganho, tá bom? Mas para você que já está nos acompanhando, então hoje nós estamos no episódio 5, né, e nesse episódio 5 nós vamos falar sobre emprego, tá, ou empreendedorismo. Afinal de contas, você precisa de salário ou você precisa de renda? Você já parou para pensar nisso? Pois bem. Então, mais uma vez, tá? Eu trago aqui algumas informações para que você tome alguma decisão. E no final eu vou trazer algumas conclusões pessoais, tá? Dentro do meu ponto de vista, né? Para saber realmente se você concorda com isso ou não e se você pretende realinhar ou reavaliar alguns conceitos e aplicar na prática na sua vida. Em resumo, a ideia aqui é saber se eu estou trazendo aqui uma informação que vai contribuir com a tua vida, vai melhorar o teu padrão de vida e melhor, né? Se você vai estar no caminho da tão sonhada felicidade que todos nós desejamos, mas que muitas vezes a gente não alcança. Por quê? A gente não para o nosso ritmo de vida, acredita que a gente está fazendo as coisas corretamente, mas descobre que nós nos tornamos pessoas altamente comprometidas, com poucos ganhos financeiros e muito triste, muito infeliz, tá bom? Então, como eu não quero isso, né, para vocês, então eu vou trazer aqui algumas informações que aparentemente são ruins, mas são importantes para que a gente desperte, para que a gente comece a criar outras alternativas, né? Sempre dentro desse sentimento positivo, tá? Porque é assim que nós começamos os nossos passos para a prosperidade, tá legal? Mas vamos lá, vou trazer uma informação que não é muito legal, mas ela é real, é um fato, tá bom? Nós estamos aqui no ano 2024, né? Nós estamos terminando o mês de abril, entrando aqui no mês de maio, mas já foi divulgado, tá, aqui a matéria sobre o desemprego, tá, que é alarmante. Nós já estávamos num patamar de recorde histórico no Brasil em termos de índice acumulado de desemprego. Desemprego para as pessoas que têm carteira assinada, né, que optam pelo regime da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, para você que está buscando, né, sonha ainda com a sua vaga de emprego, então veja bem, né, o índice desse quadrimestre, tá, aumentou em 0,5%, 0,5%, o que representa, tá, um índice que saltou de 7,4% para 7,9% da população desempregada, tá? Em termos numéricos, nós estamos falando aí, tá, esse 0,5% equivalente a 50 ou 60 mil pessoas a mais desempregadas no nosso país. Ou seja, somados ao acumulado, né, nós temos em torno de 8,1 milhões de pessoas desempregadas, tá? Então, ou seja, muita gente aí, né, com qualificação, sem qualificação nesse bolo, mas em busca de emprego, de carteira assinada. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero passar para vocês o seguinte, tá? Quais são as suas alternativas para viver num país como o Brasil, né? Em primeiro lugar, se você está buscando emprego, tá? Eu vou trazer aqui algumas informações que podem ser importantes para você, né? Se você é um jovem, né, que está indo para a vida adulta, né, do trabalho, está buscando aprender algo, tá?
O emprego, né, esse regime trabalhista, tá, ele é muito legal, né, para o jovem que quer adquirir algum conhecimento profissional, né, seu primeiro emprego. Não importa a atividade que você venha escolher, que pode ser desde um gari varredor de rua ou até um trainee, tá, dentro de uma empresa, uma multinacional. Tá? Não importa qual é a função, importa que você vai estar lá se submetendo como aprendiz a uma prática, tá? O qual você quer aprender, tá bom? Não necessariamente esse aprendizado tem a ver com aquilo que você gostaria de fazer na sua vida, né? Até porque a grande maioria da população é de baixa renda, vem de famílias carentes, né? Ou seja, vem da pobreza. Então, escolher emprego, né, o qual a nossa sociedade já oferta muito pouco, né, não é muito inteligente. Então, muitas vezes você vai topar, né, a primeira atividade que está à sua frente, tá bom? Então, para quem é inexperiente, disputar esse tipo de vaga, tá, pode ser muito bom para você se qualificar na prática, tá? E quem sabe através da sua renda, né, ou seja, do seu salário, você poder investir no seu conhecimento, né? Ou melhor, né, na sua profissionalização a partir de cursos profissionalizantes, por exemplo, que podem ajudá-lo, né, a partir desse emprego adquirido, a você fazer uma carreira, a disputar vagas melhores dentro da própria empresa. Tá? Quem sabe, inclusive, alguma vaga que você tenha afinidade, né, que tenha a ver com você, ou que você sonha ser como profissão, tá bom? Então, o emprego ele é sempre muito bem-vindo, tá bom? Existem diversas empresas que abrem aí com baixos salários, por quê? Porque são salários de aprendizes, atividades onde a maioria de pessoas já profissionais não querem, então nós podemos considerar que são vagas de empregos, né, que são portas abertas para o primeiro, né, para aqueles primeiros jovens que querem entrar para a vida profissional, tá bom? Então o emprego ainda passa a ser uma boa escola. Agora, se você já tem uma profissão, você já teve esse regime aí em carteira, já foi registrado, mas perdeu o emprego, tá ok? Mas você conseguiu aprender, se é profissional de alguma coisa dentro da última empresa ou das últimas empresas que você trabalhou. Pergunta que eu quero te fazer. Por que que você quer voltar novamente para a fila do emprego? Não precisa responder. Guarda essa informação, tá ok? Porque agora, na empresa que você já passou, né, você se dedicou, então você sabe fazer alguma coisa, tá certo? Então, dentro disso que você já sabe fazer, a pergunta é: por que você quer um emprego? Você já buscou algum trabalho, tá, compatível com aquilo que você sabe fazer? Pois bem, guarda essa informação. E terceiro, né, uma pessoa inexperiente, mas não é jovem, é aquela pessoa que foi até a faculdade e se qualificou. Tem todo o conhecimento na teoria, mas não tem conhecimento na prática. Tá? Existem algumas vagas, né, que vão de trainee ou até postos que vão aí de liderança, né, que são de chefias até diretoria de empresas. Tá? Então, ele ainda continua sendo aí o almejado, né? A forma de contratação mais bem paga, né? Dentro daquilo que a lei, a CLT, te proporciona. No entanto, né? Há muito menos ofertada. Tá? São vagas que, infelizmente, né? Não são abertas a todo momento, porque são vagas reduzidas. Muitas vezes são vagas de liderança, né? E as empresas, né, por saberem que existem pouca mão de obra qualificada no mercado, tá? E eu não quero que vocês se ofendam, tá? Quando se diz mão de obra qualificada, tá? O empresário entende de pessoas que têm conhecimento acadêmico e também um pouco de prática. Tá? Isso, somado conhecimento e prática, nós entendemos que existe um profissional com experiência. Quando se tem só conhecimento acadêmico e nenhuma prática, ou só prática e nenhum estudo, tá? As empresas ainda não consideram mão de obra qualificada, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, se você ainda, né, é altamente qualificado no mundo acadêmico, mas não tem prática, né, é lógico que é interessante você ter essa vaga de emprego. Mas como essa vaga de emprego ela é rara, tá? Ela acontece muito pouca mediante a situação, o quadro econômico que o nosso país vive,
você muitas vezes está perdendo muito tempo nessa fila de emprego. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas a mídia, tá? Através do governo, gostam desse tipo de matéria, né? Onde o repórter vai lá naquela vaga de emprego, muitas vezes, né, a vaga não é nem tão qualificada, mas você tem lá quilômetros de pessoas na fila com aquela pastinha debaixo do braço disputando uma vaga. E aí você tem desde jovens aprendizes, gente que já tem profissão e gente que tem faculdade, mas está lá disputando a mesma vaga, né? Geralmente é uma vaga, você tem centenas de pessoas disputando, né? Mas as pessoas estão ali, né, fazendo oração, com fé toda para participar e disputar. E aí eu pergunto mais uma vez: se você tem toda essa qualificação, sabendo que você chegou até o maior grau, que é a faculdade, né, e lá na faculdade você observar, né, pelos professores, nenhuma faculdade prepara nenhum profissional para ser empregado, por que é então que você ainda persiste nessas inúmeras vagas de emprego? Tá? Emprego que, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a sua formação acadêmica. Em segundo, não tem nada de compatibilidade com aquilo que você gostaria de ser profissionalmente. Tá? E pior de tudo, né? Você está disputando uma vaga que está muito longe do sonho que você queria ter sobre a sua vida profissional. Então, por que é que você está lá naquela vaga? Poxa, cara, eu tô lá porque eu preciso do emprego, porque o salário é muito bom, porque é uma multinacional, uma grande empresa que vai me permitir ter carreira. Legal. Só que você vai disputar com essas centenas de pessoas um cargo ou uma função totalmente incompatível com você, tá? Não só você vai estar se submetendo a situações, né, desconfortáveis, muitas vezes você está lá no relento, no sol, na chuva, no vento, para disputar uma vaga, né, às vezes inferior com aquilo que você estudou, né, ou vaga que você não sabe nada e a empresa, né, pede um profissional qualificado, tá? Então, em primeiro lugar, né, você está ali se submetendo a situações que você não precisaria se submeter, se usasse aí um pouco do seu cognitivo. A outra situação, né? Se você tem toda essa qualificação, por que, que você quer ter um emprego? Porque você quer ter garantia de estabilidade? Legal, digamos assim, honroso, né? Digno você sonhar com isso. Mas qual é a sua real situação? É essa? Você está com garantia de alguma coisa? Você conquistou algo que te desse esse conforto? Não. Você está no risco? Você está tendo que se virar para chegar até a vaga do emprego e disputar essa vaga? Então, meu amigo, por que que você não pega, tá, e reflete sobre isso, tá? Se você realmente precisa de emprego, tá bom? Por quê? A princípio, os únicos que ganham dinheiro em cima dessa situação, em primeiro lugar, é o governo. Já vou falar por quê. Em segundo lugar, é a mídia que vende matéria, né? Quando você fala sobre uma notícia dessa e joga na televisão e vê várias pessoas ali, né, com aquele sentimento, com aquela angústia, naquele desespero, né, as pessoas vão assistir televisão. Mas não se esqueça que o canal da TV está lá para fazer comercial, para você gastar e se endividar um pouquinho mais. Então, vamos lá, gente. Governo, né, vamos entender um pouco mais, né? Por que, que o governo incentiva, né, as pessoas a garantirem um emprego, tá, dentro da lei trabalhista CLT? Em primeiro lugar, vocês já notaram que todo assalariado, tá, tem carga tributária? Todo mundo que tem registro em carteira nunca ganha salário bruto, sempre tem dedução do seu salário. E para começar, nós temos a dedução do INSS, tá ok? Que é o seu seguro previdência. Em segundo lugar, nós temos o seu FGTS, que é seu dinheiro, mas fica depositado para a administração pelo governo e você raramente encosta nesse dinheiro, né? E ele é remunerado abaixo da poupança. Terceiro, você tem o PIS e o COFINS, né? Que é um fundo, tá ok? De proteção ao desempregado, mas você está desempregado, o teu PIS, né, como desempregado, não tem direito, você só requeria para poder bancar seguro-desemprego dos outros, você até usufrui do seguro-desemprego, mas ele não é eterno, então você precisa buscar uma função.
Então, para que, mais uma vez, você quer um novo emprego? Para você ser tributado de novo, para você dividir toda a tua renda com o governo, para ele te dar uma falsa garantia de que você está estável, mas na verdade você não tem estabilidade nenhuma. Eu, por exemplo, né, já fui há muitos anos aí funcionário de carreira e eu posso lhe garantir, tá, que as chances de estabilidade, tá, é de 50%. Tá? E você precisa ter essa manutenção diária com a empresa que você trabalha. Né? Porque no dia em que essa empresa, pelos motivos dela, independentemente se você foi um bom ou um mau profissional, ela pode tomar a decisão de te demitir. Por isso você sempre vai ter uma carreira com 50% de chances, ok? Independentemente da sua vontade, a empresa pode querer cortar gastos, a empresa pode querer sair do Brasil, por exemplo, a empresa pode querer automatizar a tua função, tá? E aí aquela garantia que você tinha vai a zero, tá certo? Então, você trabalhar aí sempre depositando a tua dedicação, tá? Primeiro, do total dos seus dias, porque a maioria das pessoas que estão nesse regime estão trabalhando 8 horas ou mais. Isso quer dizer o quê? Estão trabalhando com exclusividade, não pode fazer outro tipo de ganho, né? Segundo, ao somar os anos que se passam, você vai se dedicar a maior parte da tua vida para uma empresa e um negócio que nem seu é. E o pior ainda, né? Muitas vezes na troca de uma chefia, aquela chance que você tinha, que aparentemente era de 100% de garantia de emprego, ela se torna zero, infelizmente, tá? E você acaba vendo que o teu risco foi muito grande ao longo de alguns anos. E é o que mais acontece, né, na nossa sociedade brasileira. A pessoa lá com idade mediana, ou seja, a partir dos 40 anos de idade, né, fez carreira, né, desde jovem, mas se viu aí indenizado, sim, com seu dinheiro na mão, mas não sabe o que fazer. Tá? Tenta de novo ir para a fila do emprego, disputar emprego com mais jovens, mas se depara que as vagas, primeiro, são de pouca remuneração. Nada comparável àquela remuneração que você tinha. Então você também já se deparou com uma outra realidade, né, que é a queda da sua renda. Terceiro, você está com aquela aflição, você está comendo do teu dinheiro, né, da sua indenização, de todo o suor que você se dedicou naquela carreira. E aí você está com medo. Mais uma vez você acredita no emprego e quer entrar nessa furada de novo. E aí você se depara no seguinte, né? Se você ganha a chance, você vai entrar para uma vaga no emprego incompatível com a sua profissional, ganhando pouco, né? E limitadamente, né? Será mesmo que você vai ser feliz? Eu acredito que não. A sua felicidade não está por esse lugar. Por outro lado, né, eu vejo também várias pessoas que se dedicaram tanto e que resolvem empreender. E aí, nessa hora, resolve, né, fazer aquilo que sempre sonhou. Olha o perigo aí. Né? Sonho, a palavra mesmo diz, ela está bem longe da realidade. Poxa, Caio, mas se você não sonhar, você não chega lá. Legal. O sonho ele é muito importante porque ele é uma referência, um propósito muitas vezes para você chegar lá. Só que você não pode esquecer que o dinheiro não vai comprar a tua sabedoria ou a tua experiência. Então você vai ter que se submeter ao negócio, independentemente se você sabe ou não. E é nesse ponto que eu falo para você. Se você pretende empreender, apesar de você ter um sonho, esteja preparado. Você vai se submeter ao aprendizado como se fosse um jovem profissional que não sabe nada, sendo empregado da sua própria empresa? Não. Você quer apenas investir e ter retorno financeiro? Então toma muito cuidado. Procure então um negócio que tenha a ver com aquilo que você aprendeu na vida. Poxa, Caio, mas eu vivi aí 20, 30 anos, 10 anos na minha empresa, trabalhando numa função que eu não gostava. Pois bem, não gostava, mas você aprendeu. E se você, né, abrir um empreendimento, um negócio com aquilo que você sabe fazer, tá? O teu risco é bem menor dentro aos riscos que existem no empreendedorismo. É óbvio, tá bom? Então, cuidado com o sonho. Veja na prática, né, o teu conhecimento e se o investimento que você vai fazer para esse negócio tem a ver com aquilo que você sabe fazer, tá bom? Se você conciliar as duas coisas, eu tenho certeza que as suas chances de sucesso, tá, são maiores do que de insucesso. Muito mais do que os 50% de você ter ou não ter um emprego. Legal? Agora,
Se você quer apostar no teu sonho, porque você tem dinheiro suficiente, não se esqueça. Quando você apenas investe e coloca para as outras pessoas que você acha que tem experiência fazer virar o seu negócio, então você tem um risco muito maior, tá, desse negócio não dar certo. Ou seja, essas pessoas, esses funcionários, não vão vestir a camisa do seu negócio porque o negócio é seu, lembra? Então as suas chances são menores. Como você pode neutralizar esse risco? Se submetendo a aprender. Se você aprender operacionalmente, tá, como toca esse negócio, desde varrendo a sua loja até trabalhar no caixa, né, ou na escrivania como diretor, beleza. Então você está se capacitando junto com o negócio e as suas chances são superiores a 50%. Mas se você pretende apenas colocar o dinheiro para contratar pessoas que você acredita ser experiente, então você tem um índice muito baixo. Você está menor que 50% de dar certo, porque você vai contar com a ética, profissionalismo e a moral dessas pessoas. Só que um detalhe, essas pessoas você não conhece, tá? São pessoas que apenas enviaram um currículo para você e no dia a dia, se você não ficar de olho, você não vai saber se elas são pessoas como você um dia foi, tá bom? Então, vocês viram aí o que é, né, essa questão ter emprego, carteira assinada? Então, vejamos, vamos continuar o nosso raciocínio. Segunda notícia que eu quero dar a vocês. Hoje, tá? Essa semana aqui, o governo lançou um pacote muito interessante, tá? Que chama-se Programa Acredita, tá? Ele foi lançado, inclusive, na semana passada, no dia 22 de abril, tá? Que pretende potencializar, liberar crédito para MEIs, micro, pequenas empresas individuais e também as empresas simples. Você sabia disso? Por quê? Eu estou comentando sobre isso. Muitas pessoas, por exemplo, né, têm a qualificação acadêmica, fez faculdade, mas não tem o dinheiro. Não sabe como investir esse dinheiro, tá bom? Então, dentro dessa situação, olha, opa, melhorou a câmera aqui. Deixa eu ver, vamos ver se fica mais claro. Escureceu um pouquinho, mas vamos lá, gente. Não vou mexer nesse vídeo agora. Não tenho dinheiro. Você sabia que se você tiver um CNPJ, você consegue pleitear o recurso? Pois bem, você pode pegar, logicamente, dentro de um projeto, tá? E se você não tem capacidade de desenvolver o seu projeto, tá aí o Sebrae, existem órgãos, ONGs, inclusive, que podem ajudar você a investir, tá, no empreendimento. Tá? É lógico que dentro de uma consultoria as pessoas vão sinalizar aquilo que você possivelmente possa ter intimidade, pode ter habilidade para empreender. Segundo, se você já tem uma empresa, você sabia que você, tá, pode adquirir recursos para investir no seu negócio, no seu pequeno negócio. Terceiro, tá, se você está com a empresa, já tomou recurso lá atrás, né, está endividado com bancos, você sabia que você também pode tomar crédito para renegociar suas dívidas com o banco e fortalecer o teu negócio? Pois bem, olha só as oportunidades também que o governo federal lhe dá, tá? Através de linhas de crédito que vão incentivar o empreendedorismo. E por que o governo faz isso, gente? Tá? Existem outras informações aqui que vocês também, tá, muitas vezes não recebem, tá? Ou não trazem para o mesmo contexto essas informações. Também está divulgado aqui nessa semana passada, tá, que 80% dos empregos gerados no nosso país, tá, atualmente surgem através de microempresas individuais, que é o MEI, ou empresas simples. Então, gente, vamos lá, vamos fechar um conceito. Você ainda acredita e aposta no emprego, beleza. Mas esse índice, tá, ao invés de neutralizar e diminuir, tá, o desemprego, ou seja, aumentando os postos de trabalho, não estão sendo suficientes para empregar toda a população. Portanto, gente, o índice de você disputar uma vaga com várias pessoas desempregadas e perder tempo é grande. Por outro lado, a facilidade de abertura de empresa também é muito grande. Lembrando que essas micro e pequenas empresas que estão ofertando vagas de trabalho. Isso quer dizer que, mais uma vez, você vai estar disputando vagas de emprego,
tá? De pequenas empresas ou de empresas MEI. Poxa, mas qual é a vantagem de você trabalhar como um colaborador de uma empresa MEI, né? Porque o microempreendedor individual, ele pode contratar funcionários também com carteira assinada, tá? Existe um limite, mas você pode. Agora vem cá, você vai trabalhar para uma empresa MEI, né? Sendo que você também pode ser um MEI, se você tem profissionalização na prática, você já trabalhou, já aprendeu algum serviço, alguma profissão, então por que você não abre a sua empresa MEI? Por que você continua ainda sonhando com a carteira assinada, né, para muitas vezes ser um funcionário de uma empresa MEI? Faz algum sentido? Não, né? Você tem faculdade, né? Seus professores formaram você primeiro para ser um profissional liberal, então você nem MEI precisa ser. A partir da sua credencial profissional, tá? Você já pode ganhar dinheiro, porque você é um profissional na área. Mas se você quiser ter os benefícios do governo, por que você não abre uma empresa MEI então? Obtém um recurso e investe em você mesmo, num negócio que você acredita, que muitas vezes é um negócio que você sempre sonhou, sabe fazer na teoria e com o dinheiro você vai poder aprender na prática. Por que você não faz isso? Não é? Terceiro, se você é uma pessoa jovem, tá? Que está aí, não aprendeu a trabalhar no emprego formal, mas aprendeu a trabalhar no emprego informal, por que você também, ao invés de buscar, né, disputar várias empresas, por que você também não abre a sua empresa MEI? Por que eu quero dizer isso, gente? Parece que o MEI, tá, só é bom para quem trabalha com Uber ou para quem trabalha aí com iFood, gente. Por que, que os prestadores de serviço, o motorista autônomo ou um motoboy autônomo não quer carteira assinada? Não sei se vocês já viram também, então uma polêmica, o governo federal quer colocar lei trabalhista para esses prestadores de serviços. E por que, que eles não querem isso, gente? Por que, que essas pessoas não querem ir para o regime seletista? Primeiro, eles já sabem que eles vão ter que dividir a renda deles com o governo. E você está afim de dividir essa renda? Poxa, Caio, mas o MEI e a empresa simples não pagam imposto? Pagam imposto, mas não tanto quanto o empregado paga hoje. Tá ok? A diferença em ser empreendedor e empregado é que o empregado deixa, né, fica nas mãos primeiro do empregador, que é o patrão. Tá ok? Depende da administração dessa empresa para obter o seu salário. Então, tá vendo? Você fica nas mãos de alguém. Segundo, quando você recebe a parte do seu dinheiro, tá, pelo menos 20%, tá, fica em cargos tributários. Ou seja, vai para o governo. Aquilo que era para estar no teu bolso fica com o governo. E aquilo que o governo deveria fazer para você, na verdade, você não tem. Se essa empresa não proporcionar algum benefício, que sempre tem um benefício com desconto, né, que é plano médico ou odontológico, do outro lado, você sabia que você também pode obter? Plano médico odontológico, a diferença só é que ninguém vai descontar de você, mas você é que vai contratar aquilo que é melhor para você, tá bom? Em troco dessa garantia, você tem aquilo que, tá, a classe trabalhadora, tá, é submetida com o tal do piso salarial, gente, é o nome. Piso. Piso é aquele negócio que você pisa em cima para andar. É sempre que está abaixo, gente. Piso salarial nunca foi bom para ninguém. Piso é piso. Você quer ser feliz, você quer prosperar, você quer ser rico, vivendo de piso? Gente, não dá, né? Segundo, você quer prosperidade? Ah, Caio, eu posso fazer carreira. Legal, você vai disputar a vaga de uma promoção com quantas pessoas dentro da empresa? Quanto você tem que investir, tá, em cursos, em qualificações, para você ter essa vaga que muitas vezes representa 10% ou até 20% daquilo que você ganhava? Será que paga o investimento que você está fazendo? Você tem que pensar nisso. Vamos lá, gente. Eu vou trazer uma notícia também, uma informação, até para explicar por que, que as pessoas, né, os motoboys e os motoristas, eles não querem a carteira assinada. Olha só, gente, que informação formidável. Você sabia que o MEI, que é a microempresa individual, você mesmo, tá, que está desempregado, tá, ao você ir lá no portal do governo e abrir, tá, o seu CNPJ, você sabia que você pode faturar até R$ 81 mil por ano? Isso quer dizer o seguinte,
tá? É só você dividir 81 mil por 12 meses. Você vai chegar a uma renda de 6.750 por mês, gente. R$ 6.750 por mês. Desculpa, se você está disputando uma vaga de emprego que trará a você essa remuneração líquida, então você está no caminho certo. Agora, gente, se vocês estão disputando, tá, uma vaga de um emprego que não tem nada a ver com o que você sabe profissionalmente na prática e nem estudou para isso, e está muito longe do sonho que você tinha quando criança de ser esse profissional, então o que você está fazendo na fila do emprego para disputar uma vaga de 2 ou 3 salários se você pode ter isso com o seu próprio negócio, gente? Me conta. Para ter estabilidade do quê? Dos 50% que você vai ficar na empresa? Porque, lembra-se, é 50% de você estar empregado e 50% de você perder esse emprego. Por que você vai se submeter nessa situação quando você tem o CNPJ e você está livre para fazer negócios? E lembrando muitas vezes que quanto mais clientes você tiver, menos risco você tem. Eu, por exemplo, com a minha empresa, né, eu já estou aqui há mais de 15 anos desempregado e espero, graças a Deus, nunca mais voltar a ser empregado. Por quê? Porque é muito arriscado. Aqui na minha vida de empreendedorismo, tá? Com as minhas centenas de clientes, tá? Mesmo quando existe aí um índice de quebradeira de empresas, né? Ou seja, são empresas que fecham ou empresas que não querem, tá? Mais, né, serem meus clientes, que é totalmente sadio, independentemente se eles gostam ou não gostam de mim, tá? Apenas vivenciaram, tá? E hoje não precisam dos meus serviços, tá? Eu estou sempre administrando 10% da perda de clientes, que é bem administrável, gente. Isso quer dizer que eu tenho 90% de estabilidade todos os dias que eu sei que eu vou ter renda no mês seguinte. Por que você trocaria 90% de estabilidade, tá, para 50% de estabilidade? Ah, por conta da carteira assinada para ter benefício de INSS. Você sabia que o MEI paga apenas, tá, a grande maioria que são MEIs de serviço, 70,60 ou R$ 71 de imposto, que é uma guia DARF que paga por mês, sendo que dentro dessa guia, tá, existe um percentual do ISS, que é um imposto do município, mas também do INSS, que é aquele que também te dá contagem para aposentadoria. Você sabia disso? Que você também pode se aposentar como MEI? Gente, inclusive o coeficiente de contribuição do MEI está acima do contribuinte autônomo do INSS? Pois é, gente, ninguém falou isso para você. Por outro lado, você vai falar, poxa, mas o emprego vai me dar benefício. Vale transporte, vale refeição, convênio médico e convênio odontológico e também, muitas vezes, reembolso da escola, né, minha ou dos meus filhos. Gente, olha só, se você ganha 6.750 por mês, bem acima do que você recebe, tá, bruto da empresa que você está disputando, tá, que vantagem tem você ter, no primeiro lugar, um vale transporte que serve para você sair da sua casa para ir para o trabalho, não serve para sua diversão. Mesmo que seja um reembolso de combustível, mas é para o trabalho, não é para você se divertir. O vale refeição, ah, mas eu posso levar marmita. Gente, que raciocínio de pobreza, gente. Não é muito melhor você ganhar muito mais do que o vale refeição e almoçar todo dia em restaurante, porque você ganha muito bem, do que levar a marmita debaixo do braço para poder economizar vale refeição? Tá, gente? Estou só trazendo as informações. Terceiro, por que você precisa ter o desconto, tá, do plano de saúde horrível que a empresa contemplou para você? Ou que seja boa. Você sabia que com o CNPJ que você tem os mesmos benefícios de redução do plano, tanto médico quanto odontológico, porque agora você é uma PJ?
Todas as operadoras, mesmo aquelas melhores, também ofertam a mesma coisa e você pode pagar um plano de saúde de acordo com o que você quer, porque quando é um corporativo que você está contratando, tá, você vai escolher as coberturas que você quer. Mas quando você é funcionário de uma empresa, nem sempre você tem escolha. Você vai pegar sempre um plano básico rateado pela empresa, tanto médico quanto odontológico. Gente, para que você vai fazer isso? Ter esse desconto na sua folha e ganhar menos do que o piso que você está ganhando, sendo que do outro lado você pode atingir o teto do teu MEI e garantir você mesmo esse recolhimento? Poxa, Caio, mas eu tenho o FGTS, né? O governo guarda o meu dinheiro lá e aplica ele. Gente, todo o excedente do teu salário, tá? Aquilo que te sobra no mês, ao invés de você aplicar, tá? Numa poupança que já é uma baixa remuneração, por que que você vai deixar o seu dinheiro, então, tendo uma remuneração, ou pelo menos somente correção monetária, que é o FGTS, ao invés de você pegar o seu dinheiro e fazer uma aplicação em algum fundo de alta rentabilidade, gente? Ou melhor, por que que você ainda não pega e investe em maquinário ou investe em estoque da empresa que você tem? Isso não te renderia muito mais do que você pegar um dinheiro e colocar na mão do governo? E eu não sei se você sabe ou se você já passou por isso, existem diversas regras para você não pegar esse dinheiro. Ou seja, você não pode sacar toda hora, você precisa estar desempregado, ou seja, você tem que ser demitido para poder acessar o seu FGTS, senão você não pode acessar ele. Poxa, mas eu posso usar para comprar casa própria. Você já comprou? Não fez isso? Então, como é que você acredita que no novo emprego você vai ter dinheiro para dar entrada, sendo que a contribuição do FGTS é uma merreca? Gente, de nada vale. Por que que você não pega o dinheiro, então, trabalhando como MEI, e você mesmo, tá, vai e aplica o seu dinheiro no mercado financeiro? Tá bom, gente? Então era isso. É dentro desse ponto de vista que eu estou trazendo esse senso cognitivo para que vocês pensem, gente, e saibam realmente quantas pessoas estão acordando para isso. E eu vou trazer outra informação, tá? Você sabia que entre 2023 a 2024 o Brasil elevou em 5,1%, tá, de pessoas que se tornaram microempreendedores individuais, MEI. Nós estamos falando de mais de 1.200.000 pessoas abandonaram a fila do emprego e começaram a ganhar dinheiro agora, já. Então, por que mais uma vez você quer ficar aí no sol, na chuva, disputando vaga que não tem nada a ver com você, para ganhar um salário piso que não vai te dar felicidade nem prosperidade? Você vai ter que ser exclusivo, trabalhando no mínimo 8 horas dia, ficar dependente 50% do seu empregador manter você lá, e o pior ainda, parte do teu dinheiro vai para impostos e o governo vai reter a ele e não vai devolver a você nem em escola e nem em plano médico, porque você já usa e sabe que não é bom, né? Tanto hospitais públicos como também escolas públicas. Então, por que que você vai se submeter ainda a um regime que não está te proporcionando condições dignas de vida? Hã? Se você tem faculdade, a tua faculdade, seus melhores professores prepararam você para ser um profissional autônomo, para que você quer ser empregado? Gente, e por último, tem muita gente aí, tá, que se iludiu no primeiro quadrimestre desse ano, né, com os índices que se apresentaram de redução do desemprego. E isso aconteceu em janeiro, fevereiro, até um pouquinho de março, né? Mas agora foi publicado que inverteu-se, né? Por que muitas pessoas disseram que começaram a trabalhar? Porque as prefeituras e os governos, tá, ofertaram muitas vagas públicas. Você sabia que para você ser um funcionário público você tem que prestar concurso? Poxa, mas existem empregos também. Existem, mas são poucos e geralmente os contratos são por tempo determinado. Então, gente, quando você faz concurso público e existem várias vagas abertas, no primeiro momento você tem que entender que você não terá FGTS. O teu INSS é garantido de outra forma, porque você é um funcionário público. Terceiro, a saúde e a educação você vai ter da iniciativa pública, do que o governo te dá. Gente, como é que você vai ser feliz no final, tendo prosperidade, carro, dinheiro, uma vida mais confortável,
sabendo que o governo, para poder honrar com o seu salário, precisa arrecadar. Se nós temos no Brasil 70% de pessoas endividadas e nós temos aí quase 9 milhões de pessoas desempregadas, como é que você acredita que a prefeitura, o governo do estado e o governo federal vai ter renda suficiente para manter o seu salário em dia? Mas você já viu aí se essa vaga que você está disputando, né, quantas pessoas querem disputar essa vaga? E mais, se o funcionalismo, né, os outros servidores públicos estão com salário em dia, se estão recebendo em dia, por que vocês vão trocar toda a virtude, a potencialidade, a capacidade que você tem para ficar na mão de governante ou de empregador, sendo que você mesmo pode fazer o seu negócio? Tá vendo, gente? O caminho da prosperidade está ligado intimamente com a sua forma de pensar dentro das suas capacidades profissionais e atuação imediata, tá, em trabalhos que vão te reverter dinheiro imediato, tá bom? Gente, então era isso, tá? O episódio hoje, o episódio 5, é para trazer para você essa verdade. Até quanto tempo você é capaz de ficar na fila do emprego e esperar uma vaga de emprego? Porque, gente, o que eu mais vejo nessas reportagens são pessoas tristes, tá? E esses que ficam na fila estão com a cara de mendigos. E ninguém que é mendigo, tá? Que depende de esmola, vai ser feliz ou vai ter prosperidade. Se é essa situação que você se encontra, então eu estou dando um se liga, um acorda aí, um pedala rapaz. Cara, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ganhar e ser feliz, tá bom? E agora, depois de você assistir esse vídeo inteiro, tá? Você vai saber, e eu até recomendo, busque informações sobre como é o regime de trabalho americano. Você vai ver que todo americano, todo brasileiro que sai daqui, larga o emprego e tem sucesso nos Estados Unidos, nada mais é do que um MEI. É esse aí que você até então não acredita, mas é o que vai te render e que vai te proporcionar toda a prosperidade que você tem. Haja mais, tá? Quem é que ganha R$ 6.750 hoje em dia? Gente, é só vocês buscarem os dados econômicos, tá? A média de renda do brasileiro gira em torno a um salário mínimo e meio, gente, tá? Não chega a R$ 2.000 praticamente. E o pior, em capitais como Grande São Paulo, tá? A renda pode ser até um pouco mais, mas ela é bruta, gente. O que você vai fazer com 2 conto no mês, tá? Geralmente R$ 2.000 não faz a cesta básica de uma família de 4 pessoas, gente. Com conforto. Lembrando que você tem aluguel, transporte, veste, né, roupa, higiene, um monte de outras coisas. O que você faz com 2 contos por mês? Vai sobrar o que para você, gente? Então veja como os americanos ganham dinheiro. E num país como o Brasil, a única alternativa de você ter sucesso é fugindo do emprego. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês. Se isso foi bom para você, ótimo, dê sua opinião. Se não foi bom, diga por quê, tá ok? Eu estou aberto aqui para a gente fazer uma live e abordar um pouco mais, tá, essa linha de raciocínio. Se você acredita, se você quer passar para alguém que está precisando ouvir isso, então compartilha, manda agora. Quem sabe essa pessoa consegue acordar no tempo certo. Não vai consumir todo o dinheiro, toda a reserva, a poupança que tem e vai de cara, tá, para o empreendedorismo, tá bom? Então tá aí. Neste episódio de Educação Financeira, a ideia é tomar decisão na sua vida para melhores ganhos e para prosperidade agora, tá bom? Saia da mão dos outros e acredite mais em você. Deus está contigo, tá bom? Meu muito obrigado e até o próximo encontro. Um abraço.